Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que venham se inscrever no canal, venham compartilhar, venham dar seu like. Também pode também colocar o seu comentário referente a esse assunto que eu estou trazendo para vocês aqui, uma palavra de Deus abençoada, né, que vai tocar o coração de várias pessoas, que eu encontro em Gênesis capítulo 3. A partir do versículo 2, e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, dele nem nele tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Imagina, irmãos e irmãs, que aqui a mulher está dando ouvido para a serpente. A serpente, na verdade, é o Satanás que está usando a serpente para falar com Eva. Então, Eva aqui está desobedecendo a palavra de Deus e está dando ouvido para a serpente, dando ouvido para Satanás. Muitas pessoas nos dias de hoje estão dando ouvido a Satanás e não estão dando ouvido para a palavra de Deus, porque aqui Deus deu muitas árvores, porque disse Deus, das árvores desses jardins comereis, mas da árvore do fruto, proibido não comerás. Era muitas árvores que era permitido que Eva e Adão comessem, mas apenas uma era proibido. Muitas vezes, as pessoas preferem dar ouvido ao pecado do que para Deus, do que obedecer a Deus. Então, aqui a serpente, na verdade, não era uma serpente, porque a serpente, ela não fala, quem fala é Satanás. A serpente estava sendo usado por Satanás para vier a enganar a Eva. Então diz a palavra aqui, que Eva deu ouvido àquela cobra, deu ouvido a Satanás, porque Satanás aqui, ele promete, ele diz para Eva que ela seria semelhante a Deus. Então, no passado, Satanás era um anjo de luz que ele, no caso, ele queria ser acima de Deus, ele queria ser idolatrado, ele queria ser Deus, e por isso que ele foi expulso do céu. Então, a mesma vontade que ele sempre teve de estar acima de Deus, aqui ele quis então convencer Eva que ela abriria os olhos, então ela seria como Deus, comendo da fruta proibida. E Eva achou que aquela fruta fosse agradável aos seus olhos e desejável. Muitas pessoas estão desejando algo proibido e nisso está sendo enganado por Satanás. Então eu encontro aqui em Isaías capítulo 14, verso 13 e 14, que diz assim: e dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas, e de Deus estarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. 14. Subirei acima dos mais altos nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Que então está confirmando aqui em Isaías, a vontade de Satanás.
A vontade de Satanás está acima de Deus. A vontade dele ser um Deus. Então, aqui Satanás está enganando Eva. Está enganando aquela mulher ali porque ele nos odeia, porque ele, né, ele tem inveja de nós, porque nós somos segundo o coração de Deus. E aqui Isaías está confirmando no capítulo 14: subirei acima dos mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Coisa que ele serve apenas para enganar, matar e destruir. Então Eva está dando então razão àquela pessoa que irá levar ela ao pecado, ao erro, à desobediência. Mas Deus, ele é poderoso, né, para falar conosco através de anjos, falar através de nós mesmos, dos profetas de Deus. Deus não precisa usar uma cobra para vir falar conosco. Em Juízo 6, capítulo 6, né, o anjo aparece a Gideão. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. No 15, ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei o Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianistas como se fosse um só homem. Então aqui, né, em Juízes capítulo 6, aparece um anjo, né, a Gideão, um homem, segundo ele era o menor da casa do pai dele. Então talvez você está se achando inferior, talvez você esteja se achando menor da sua casa, do teu trabalho, da tua igreja, quem sabe, mas Deus está te chamando de varão valoroso, né? Então Deus manda um anjo para falar com Gideão e diz a ele que ele é um homem valoroso, né? Um homem, né? E diz mais ainda, ele diz que o Senhor é contigo. Então, o momento que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele é contigo, então tu se torna então um varão valoroso, né? Não importa o teu tamanho, não importa se você é rico, se você é pobre, você torna-se um homem valoroso, você se torna então uma pessoa forte, porque o Senhor, ele é contigo. Então, aqui então Deus diz se que ele iria vencer os medianistas como se fosse um só homem. Então, Gideão aqui, ele forma então um exército de apenas 300 homens. E ele vence a batalha. E ele venceu a batalha por quê? Porque Deus era com ele. No momento que tu for com Deus, então você se torna então vencedor. Então aqui eu também encontro em Lucas, capítulo 1, do 11 e 13. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então aqui em Lucas eu encontro mais uma vez um anjo, que esse anjo então ele aparece para Zacarias, dando a direção dele, dizendo que ele seria um vitorioso, que ele teria então um filho, mesmo Isabel sendo já uma mulher velha, uma mulher estéril. Mesmo assim, Deus é o Deus do impossível. Deus manda um anjo a Zacarias para comunicar a ele que ele teria um filho, e esse filho se chamaria João, o João Batista, né? Então, aqui Deus manda dizer para Zacarias: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Eu não sei qual é a oração que você está fazendo, o que você está pedindo, o que você está clamando a Deus, mas eu vim aqui para te dizer que a tua oração foi ouvida, né?
mesmo no impossível aqui de Isabel ser estéril, mesmo impossível de Isabel ela ser uma mulher já velha, mesmo assim, no caso, Deus ouviu a oração de Zacarias. E Deus aqui está dando a vitória. Qual é o seu pedido de oração? O que você está clamando a Deus? Deus, nesse momento, está abrindo portas para você. Deus está dando para você a vitória. Sabe que um dia, né, eu orei com a minha esposa, nós fomos dormir, mas eu estava sem sono, fiquei acordado, né? Nisso a minha mulher dormiu e eu vi algo estranho entrar no quarto. E eu olhei, quando eu olhei, eu vi o próprio Satanás vindo. Quando ele subiu na cama, que ele pisou na cama, eu vi até o barulho da cama, com o peso dele. E ele veio em minha direção, ele se apoiou em cima de mim, e eu gostaria de clamar, de pedir a ajuda de Jesus, e eu não conseguia. Eu fiquei completamente mudo. Então ele chegou o rosto dele bem em frente ao meu rosto. Eu senti inclusive o bafo fedorento de Satanás. E ele começou a rir na minha face. Então em pensamento, eu clamei o sangue de Jesus, eu pedi pela ajuda de Jesus Cristo. Nesse momento apareceu em meu lado uma luz, e essa luz ela começou a se fortalecer, que era a luz do Espírito Santo de Deus, né? Então esse Satanás ele começou a sair, e essa luz foi aumentando e Satanás ele atravessou a porta do quarto como se não tivesse porta, como se a porta estivesse ali então aberta. Então Espírito Santo ele apareceu ali para mim e me deu livramento, né? E para mostrar que realmente era ele, a lâmpada do quarto estava apagada. Então tudo ficou completamente claro, muito mais claro que o normal, menos a lâmpada do qual seria do quarto, que ela estava escura. Então ele apareceu para mim, para todas aquelas pessoas que não acreditam, que acham que isso é mito, né? Eu estou aqui para dizer para você que ele aparece da mesma forma que ele usou a cobra para falar com Eva, com aquela mulher, para atrair ela. Ele também aparece, ele pode aparecer também de uma outra forma mais amigável para te enganar. Mas nós precisamos, né, conhecer a palavra de Deus, que é possível ele usar qualquer objeto, qualquer pessoa para que venha a nos enganar, né? Mas Deus, ele é bondoso também, ele também envia anjos. Talvez na parada de ônibus que você está, talvez no ônibus, talvez no seu trabalho, apareça alguém, né, que você não conheça. Quem sabe é essa pessoa? Talvez essa pessoa pode ser um anjo, por que não? Porque eu trabalhava numa empresa de ônibus, né? Então uma moça, uma jovem, ela foi na época, antigamente, que os passageiros entravam na porta traseira e ela descia na porta dianteira. Então essa moça ela entrou, viu que o ônibus estava lotado e ela se jogou de volta. Só que no momento que ela se jogou de volta, ela bateu na porta do ônibus e ela automaticamente ela tomou uma rasteira e caiu de cabeça no piso, na calçada. Então o que acontece? Nesse momento ali eu vi no espelho, eu parei o ônibus e eu fiquei cuidando no espelho. E as pessoas pediam inclusive para me abrir as portas, mas eu não dava ouvido porque eu estava vendo algo diferente. Ali onde estava aquela moça caída no chão, apareceu então uma nuvem branca. E essa nuvem branca ficou alguns segundos ali, e eu ali olhando no espelho. De repente, essa nuvem branca saiu e aquela moça, aquela jovem, ela se levantou normal, sem nenhum arranhão. Eu desci do ônibus. Quando eu desci do ônibus, veio então em minha direção um policial. E esse policial chegou, né,
falando comigo, e aí, Joãozinho, como é que tu tá? Tudo bem? Tá tudo bem contigo? E eu olhei para esse policial e eu reconheci ele. Eu reconheci ele, que ele era um amigo de infância lá da minha terra, no interior de Caçapava do Sul, né? Então esse policial se dirigiu a mim, né? Me abraçou com muito carinho, aquele policial, e eu abracei ele acreditando então que ele era esse colega de infância lá da minha cidade, né? Então fizemos ali a ocorrência e eu, quando cheguei em casa, eu liguei para o meu pai lá na cidade de Caçapava e ele disse: não, João, esse teu amigo aí nunca foi policial. Essa semana eu falei com ele aqui, ele é agricultor, né? Ele nem conhece Porto Alegre. Então, naquele momento eu entendi que aquele policial não era realmente um policial, não era também meu amigo, e sim ele era um anjo que vem ali naquele momento para, né, me acalmar. Então eu peguei o carro, através da ocorrência policial, eu fui no endereço então dessa jovem, né? Eu fui no endereço dela para saber como ela estava e para tentar entender o que tinha acontecido. Quando eu encostei o carro lá, tinha um culto pentecostal lá, inclusive, e eles estavam lá adorando ao Senhor. Eu parei o carro na frente e na mesma hora, essa jovem, de alguma forma, ela me viu quando encostei o carro na frente e foi lá no carro e me convidou: entra, vamos participar do culto. E eu disse: não, não, obrigado, só vim ver como é que tu tava. Ela disse: não, eu tô bem, mas entra aí, vamos participar do culto. Mas então eu não entrei, na época eu não era cristão, porém, né, nesse momento aqui eu entendo, né, que algo estranho, algo diferente aconteceu ali, com aquele policial, com aquela nuvem branca sobre aquela jovem, né? Ela poderia ter quebrado o pescoço quando ela caiu do ônibus, mas não, ela estava completamente bem, né? Então, algo diferente, algo estranho aconteceu naquele momento, né? O sobrenatural de Deus aconteceu ali. Então, neste momento, né, eu agora estou falando aqui que o anjo apareceu para Gideão, né, o anjo apareceu para Zacarias, né, parece mito, mas não é a Bíblia falando, e eu tive também essa experiência, eu acredito completamente naquilo que eu estou falando. Então, eu gostaria de dizer aos irmãos, às irmãs, quem você está seguindo, quem você está obedecendo. Eva, que escolheu o pecado, Gideão, que escolheu obedecer a Deus, né, e livrou Israel dos medianistas. Você está querendo ouvir a Isabel, que aceitou a vitória, sendo ela estéril e velha para ter um filho, né? Moisés, que aceitou libertar o povo de Deus da escravidão, Josué, que aceitou conduzir o povo de Deus para a terra prometida. Então, quem nós devemos obedecer? Quem nós devemos dar ouvido? Nós devemos dar ouvido a Deus, né, o Senhor Jesus Cristo, né, e fazer o que é bom e agradável aos olhos do Senhor Jesus. Então, gostaria de fazer uma oração para o irmão, para a irmã, né, que Deus venha abençoar teu lar, venha abençoar tua família. Senhor Jesus Cristo, me coloco, Pai, em tua presença neste momento e te peço, Senhor Jesus, que venha abençoar esse irmão, venha abençoar essa irmã, Senhor. Eu não sei qual é a oração que ela está fazendo ao Senhor, mas eu te peço, Senhor Jesus, abençoe ela, Pai. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor abençoe Gideão, Senhor. Da mesma forma, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe Zacarias, abençoe, Senhor, a Isabel, Senhor. Oh, Senhor Jesus, venha abençoar, Pai. Venha libertar, Pai. Venha dar, Pai, a salvação. Se essa pessoa está enferma, Pai, repreenda, Senhor Jesus, todo espírito de enfermidade, Pai. Venha dar a cura, Senhor. Venha vir ao encontro, Senhor, dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, Pai. E venha dar para eles, Pai, a vitória, Pai. Venha, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo de Deus
venha fazer parte desse lar, dessa família, Senhor. Venha abençoar o trabalho dessa pessoa, Senhor. Venha abençoar, Senhor Jesus, a vida financeira, Pai, a saúde, Pai. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço desde agora com essa vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Irmão, irmã, te agradeço, né, por você ter ficado até o fim dessa palavra, Senhor, uma palavra de Deus, uma palavra que venha ao teu encontro, encontro do teu coração, que você venha a meditar, né, sobre essa palavra. Né? E aquele irmão que não é inscrito, por favor, né, venha se inscrever no canal, né, venha a compartilhar, colaborando então com o meu trabalho aqui, levando a palavra de Deus a toda criatura. Que o Senhor Jesus venha te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.